Oi, gente, tudo bem? Bom dia para todos vocês. Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa aula nós vamos fazer uma gravação dela, né? Dando continuidade ainda ao sistema de coordenação. Para fechar o sistema nervoso, eu vou falar de sistema muscular. É que o sistema muscular, ele tem muita relação com o sistema nervoso. Afinal de contas, quem coordena, né, os nossos músculos é basicamente o sistema nervoso. Então, nessa aula que eu vou gravar para vocês, eu vou estar falando, na verdade, de dois módulos. O módulo 79 e o módulo 80. Ambos falam do sistema muscular e do funcionamento desse sistema muscular, tá bom? A começar, eu vou te apresentar algumas características das células musculares. Bom, as células musculares, elas também são chamadas de fibras musculares e são células que têm uma capacidade de contração e relaxamento. Então, elas sempre vão ser células alongadas, por isso a denominação de fibras, né? E essa capacidade de contração e relaxamento está diretamente ligada à presença de proteínas especiais dentro dessas células. As duas proteínas especiais são a actina e a miosina. Tem outras proteínas contráteis nas células musculares, tá? Mas essas são as duas principais que nós vamos estar falando para vocês. No nosso corpo, nós temos 3 tipos diferentes de tecidos musculares. Como que eu diferencio um do outro? Pela célula, assim, as características da célula que eu vou te apresentar, e a forma como eles, né, músculos se contraem, assim, se é voluntária ou involuntariamente. Mesmo que seja involuntário, eu tenho que fazer você lembrar que existe um comando por trás disso, tá? Quando a gente falava, por exemplo, do nosso músculo cardíaco, né? O coração faz sístole e diástole, mas não acelera e diminui o ritmo aleatoriamente. Lembra que a gente falou que o bulbo faz esse comando? O bulbo é um órgão do sistema nervoso. Então, mesmo sendo uma ação involuntária, é uma ação coordenada pelo sistema nervoso. Por isso, nós vamos estar falando para vocês desse tecido muscular agora, tá bom? Tecidos musculares são esquelético, cardíaco e liso. O esquelético e o cardíaco são estriados, assim, então a gente fala tecido muscular estriado esquelético. Eu não preciso ficar falando tecido muscular estriado esquelético. Mas se eu falar tecido muscular esquelético, já está de bom tamanho. A gente às vezes usa a palavra estriado para lembrar da característica da célula. Então, olha só, eu chamo ele de estriado porque as células têm um padrão de bandeamento. Olha aqui onde eu tô com o mouse, ó. Você tá vendo que tem bandas mais escurinhas e bandas mais clarinhas. Isso é um esquema. Essa imagem aqui, ó, aqui embaixo, ó, ela já é um padrão visto a nível de microscopia em corte longitudinal. Isso aqui é um corte transversal, certo? Desse tecido muscular estriado. Então, num corte longitudinal, você vê esse padrão de estriamento. Esse padrão de estriamento, essas bandas mais escuras e mais claras, é por causa da actina e da miosina, como elas estão organizadas. Mas eu já te mostro isso na sequência, tá? Só vou primeiro fazer a diferenciação dos 3 tipos de tecidos. Eu chamo de esquelético porque é o músculo que está ligado diretamente aos nossos ossos, assim, através de ligamentos, de tendões, né? Então, tem estruturas especializadas em ligar os músculos aos ossos para a coordenação e a realização do movimento. No movimento, a coordenação é sistema nervoso. A força, quem faz mesmo, é o músculo, certo? Essas células musculares que compõem o músculo estriado esquelético são células cilíndricas, as extremidades são achatadas, nesse esquema aqui a gente vê isso claramente, certo? A gente visualiza a nível de microscopia o padrão de estrias transversais, que é clássico, daí o nome de tecido muscular estriado esquelético, certo? Essas células têm vários núcleos e esses núcleos são periféricos. Nessa imagem de microscopia, essas setas que estão aqui destacadas, ó, elas estão fazendo ressalva aos núcleos periféricos, ó. Se você observar nesse corte transversal, também visualizo, ó, em roxinho aqui, ó, os núcleos. Eles também ficam na periferia das células musculares estriadas esqueléticas. Com relação à contração,
Esses músculos são voluntários e a gente consegue uma contração rápida. E eu até poderia acrescentar uma outra palavrinha aqui, que é rápida e forte. Essa seria a característica, né, do padrão de contração dessa musculatura estriada esquelética. Mas veja, pessoal, você pode fazer desde movimentos rápidos até movimentos extremamente lentos e delicados. Você pode fazer muita força, mas você pode ser delicada também, tá? Então, existe a possibilidade da contração ser rápida e forte, mas ela também pode ser lenta e fraca, depende das situações, né? Então, movimentos bem sutis, bem delicados, ou movimentos bem frenéticos, né? Aí vai depender da necessidade de cada ação. E aí nós vamos ver que quem comanda isso são partes do meu cérebro, aliás, desculpa, partes não, você já sabe que parte que é especificamente. Quem comanda os atos voluntários é especificamente o nosso cérebro. O cérebro é que comanda esse tal músculo estriado esquelético, certo? De contração voluntária. Lembra que o cérebro tem muitas funções, a gente falou isso recentemente nas últimas aulas de sistema nervoso. Entre as funções do cérebro está o comando dos movimentos voluntários, certo? E os movimentos voluntários são executados pelo tecido muscular estriado esquelético, que nós vamos diferenciar do tecido muscular estriado cardíaco. Gente, esse tecido muscular estriado cardíaco, você pode simplesmente chamá-lo de miocárdio. Lembra do miocárdio, que era o músculo do nosso coração, né? A gente já falou dele, já faz algumas aulas, né? Então, isso tudo eu posso substituir simplesmente por miocárdio, que é o músculo do coração. O que tem de diferente? Falta um acento aqui. O que tem de diferente nessas células? Elas também são cilíndricas, tá? Chatadinhas nas extremidades, só que são ramificadas. Ou podem ter ramificações, não quer dizer que todas têm. Isso aqui é um esquema, tá? Se você for para microscopia, sempre tem um esquema de microscopia. Você vê essas ramificações também aqui, ó, tá vendo, ó? Certo? Essa é uma célula e ela se ramifica, ó. Então, eu consigo visualizar a nível de microscopia a diferença na célula muscular cardíaca e na célula muscular esquelética, certo? Outra questão diferente é a questão dos núcleos, mas o tecido muscular cardíaco, né, ele também tem as estrias, esse padrão mais clarinho, mais escurinho, que também tem a ver com a actina e a miosina, o padrão é o mesmo, que eu vou te apresentar daqui a pouquinho, certo? Os núcleos são de 1 ou 2, e são núcleos centrais, não são mais núcleos periféricos, como nós tínhamos na musculatura esquelética. E a contração você já sabe também, né? Músculo cardíaco tem contração involuntária. Então, pessoal, quem comanda esse músculo não é o cérebro. Nós já sabemos, na verdade, que quem comanda, né, é o bulbo, né, ou medula oblonga, né, tanto faz, certo? Que é uma região do nosso tronco encefálico, né, certo? Então, a contração da musculatura cardíaca, ela é involuntária, rápida. De um modo geral, a gente costuma dizer que ela é rítmica, né? O nosso coração faz sístole e diástole. Quando ele está fazendo a sístole e a diástole, existe um ritmo. Mesmo que você faça uma atividade física e acelere o teu ritmo cardíaco, a sístole e a diástole, elas têm um compasso, né? E é isso que importa. Então, essa musculatura tem um comportamento um pouquinho diferente na hora de estar trabalhando, né? Na contração e no relaxamento, tá certo? E para terminarmos, o tecido muscular liso. A diferença principal é que essas células não têm aquele padrão de estriamento, né? As bandinhas lá mais clarinhas e mais escuras. E uma outra característica bem típica é o formato das células. A gente diz que as células são fusiformes, forma de fuso. O que é fuso? É essa extremidade aqui, ó, mais fininha assim, tá? Então, esse formato que ela tem, né? A gente diz que é um formato de fuso, ou então fusiformes, certo? Sem as estrias transversais, certo? Com relação a núcleo, é um núcleo, e esse núcleo normalmente ele é central, como está mostrado aqui nesse esquema, ou aqui na microscopia, no esquema, né, de microscopia também, tá? Que a gente consegue perceber, ó. Com relação à contração, é involuntária também,
Então, também não tem nada a ver com o cérebro, tem a ver com outros órgãos do sistema nervoso comandando, e é uma contração de caráter lento. Para você ter uma ideia, né, aqui tem um desenho, ó, dos órgãos do sistema digestório. Você está lembrado dos movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos de contração ondulatório ao longo de todo o sistema digestório, que começa desde o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Pois é, esses nossos órgãos do sistema digestório são constituídos de tecido muscular liso, certo? Contração involuntária, não sou eu que controlo, eu não tenho como mandar parar aqueles movimentos e nem como acelerar, e é uma contração normalmente lenta. Mas tem outros locais do corpo que também tem tecido muscular liso, tá? Que a gente vai relembrar, na verdade, porque a maioria deles a gente já falou, certo? Por exemplo, diafragma, já falamos do diafragma, é tecido muscular liso também. Você comanda o movimento respiratório? Não, né? Certo? É involuntário também, ok? Vasos sanguíneos, as artérias dilatam, tecido muscular liso também nas artérias, tá certo? Então, a gente tem, ó, tecido muscular estriado, tecido muscular cardíaco e tecido muscular liso, certo? Nós vamos fazer agora uma espécie de aprofundamento, principalmente, pessoal, no tecido muscular estriado esquelético, tá? Eu vou ter que te mostrar, né, essa estrutura das proteínas actina e miosina e como que se dá esse processo que a gente chama de fisiologia do movimento, efetivamente, tá bom? Então, eu vou te apresentar com um pouco mais de detalhes no tecido estriado esquelético e depois a gente só faz as observações para os outros, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Vamos voltar para as fibras musculares estriadas esqueléticas, de contração rápida e voluntária. Olha para cá na imagem, por favor, um pouquinho. Isso aqui é um músculo, tá? Simbolicamente, obviamente. Ó, ligado ao osso, né? Por tendões, a gente tem um músculo. O músculo é um órgão. Se eu olhar esse músculo, nesse músculo eu tenho eu tenho várias células musculares, certo? As células musculares, ó, a fibra muscular, certo? É sinônimo de célula muscular. Dentro dessa célula muscular, eu tenho inúmeras miofibrilas. E nessas miofibrilas, que são estruturas proteicas, é que eu consigo mostrar para você esse padrão de estriamento, esse padrão de bandinhas, que é a actina e a miosina, que formam o que nós chamamos de miômero ou sarcômero, tanto faz. Eu vou te mostrar isso em detalhes agora, tá bom? Ó, isso aqui, pessoal, é um esquema de um sarcômero igual a miômero. É igual ali porque as duas palavrinhas são sinônimos, tá? Olha com atenção essa imagem, tá bom? Eu vou te mostrando o que tá acontecendo aqui, tá? Olha só. Eu já deixei aqui previamente preparado algumas informações que vão aparecer para você, tá? Isso aqui, ó, rosinha, esses filamentos mais rosados que estão aqui, ó, são os filamentos da actina. A gente costuma dizer que são os filamentos finos do sarcômero. Veja que eles estão sobrepostos, certo? Grudadinhos numa linha, que a gente chama de linha Z, eu já vou te mostrar isso. Esse azul aqui, ó, aqui no meio, ó, esse azul, são os filamentos mais grossos de miosina. Então, as duas proteínas contráteis, como eu te falei, tá? Actina e miosina. Não é uma molécula isso, tá, pessoal? Não é nenhuma molécula na actina e nem na miosina. O que a gente chama de filamentos de actina são várias moléculas de actina. O que eu chamo de filamentos de miosina são várias moléculas de miosina, formando essa estrutura organizada desse jeito, ó. Eu quero que você entenda que elas estão sobrepostas também. Essas linhas pontilhadas fui eu que coloquei para a gente entender o que está acontecendo durante a contração muscular, certo? Onde essas proteínas estão ligadas? Nas linhas Z. Olha aqui onde apareceu, ó, linha Z, linha Z. As linhas Z, elas servem de âncoras, assim, sabe? Para que as proteínas se prendam nelas. E um sarcômero ou um miômero é o espaço que você tem entre uma e a outra linha Z. Então, de uma linha Z até a outra linha Z, você tem um miômero ou um sarcômero, como você queira, tá certo? Ok? Perceba que aqui eu vou dividir esse sarcômero em algumas regiões.
Nas extremidades aqui, ó, mais próximo das linhas Z, a gente chama de bandas I. Eu quero que você preste atenção, olha comigo aqui, tá? O que eu tô chamando de banda I é da linha pontilhada até a linha Z. E o que você tá vendo aqui? Apenas os filamentos de actina. Vou lá pro outro lado, mesma coisa, ó. Na banda I, você tá vendo apenas os filamentos de actina. Perfeito? Então, tem banda I nas duas extremidades do sarcômero. Perfeito? Vai aparecer aqui no meio a banda A. Na banda A, você está aqui, ó, entre as duas linhas pontilhadas. Perfeito? O que você tem aqui? Actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Tudo isso aqui faz parte da banda que a gente chama de banda A. Na banda A, tem uma região bem aqui no meinho, que nós chamamos de zona H. A zona H é onde você vai ter apenas as moléculas de miosina. A zona H está dentro da banda A, perfeito? Banda A, de uma linha pontilhada até a outra, aqui na minha representação. E a zona H, eu não estou representando, ela seria daqui, ó. Aqui onde eu passo a ter, ó, somente as moléculas de miosina, ó, certo? E onde fica actina e miosina, e também onde tem só miosina, é tudo banda A. Perfeito? Essa estrutura do miômero, você tem que aprender a reconhecer, tá bom? Mas ela vai voltar a aparecer aqui ainda nos próximos slides. Ó, fiz aquele mesmo desenho. Você tem as bandas I, a banda A, e aqui no meio você teria o que a gente chama, então, de zona H. Vamos imaginar que você tem uma contração na musculatura. O que vai acontecer na contração da musculatura? Vai acontecer uma sobreposição entre as moléculas de actina e de miosina, de tal maneira que o sarcômero ele vai encurtar. Eu vou dar um clique aqui e você vai ter que tentar enxergar visualmente essa diferença. Eu não diminui o tamanho da imagem, tá, pessoal? A imagem é a mesma. A diferença é que essa imagem de cima aqui, ó, é um sarcômero relaxado. E essa imagem aqui de baixo é um sarcômero contraído. É quando você tem a contração do músculo cardíaco. Isso, é claro, em um sarcômero. O que é a célula muscular? São muitos sarcômeros em sequência, certo? E todos eles fazem o processo de contração e relaxamento. Quando todos fazem a contração, a célula muscular encurta ou distende, né? Que é o relaxamento. Observa a imagem. Tá vendo a banda A aqui, ó, na imagem de cima? Você tem uma pequena região onde a actina e a miosina estão sobrepostas. Isso num sarcômero relaxado, porque no sarcômero contraído, olha só, como você tem, olha só, a banda I diminuiu significativamente de tamanho, olha só. Tá vendo aqui, ó? E a banda A, por consequente, ó, aumentou bastante. Então, todas as vezes que você tem, vai aparecer aqui, ah tá, eu botei ali, aqui. Eu tinha colocado já uma linha pontilhada. Sarcômero relaxado e sarcômero contraído, ó. O que você vai perceber nisso, a nível de imagem? Tamanho das bandas I e da banda A, certo? No sarcômero relaxado, a banda I é grande. E no sarcômero contraído, a banda I é pequena, certo? Isso é importante? Sim, porque às vezes vai aparecer numa questão, para você, por exemplo, uma imagem e vai perguntar para você se o sarcômero está contraído ou está relaxado, se aquilo é uma imagem de um músculo contraído ou de um músculo relaxado. Perfeito? Aqui você tem a imagem que está, inclusive, no seu material, certo? Ó, você está percebendo, e a ideia aqui de sobrepor os dois, né, as duas imagens, ó, de um sarcômero relaxado e contraído, é exatamente você perceber o encurtamento, ó. Aqui, como eu disse, eu não diminuo o tamanho, é que o sarcômero ele ficou contraído. O músculo contraído, ele diminui de tamanho e aumenta de espessura, na verdade, né? Quando você contrai o músculo aqui, ó, fica fortão, né? É isso que vai acontecer. Ele ficou mais curto, mas ele ficou mais volumoso. Então, o que nós temos numa célula muscular é, ó, sarcômero, de uma linha Z até a outra, dessa linha Z até a outra, outro sarcômero, e assim sucessivamente.
quando você promove a contração, os sarcômeros no plural, né? Eles encurtam e com isso você tem a contração do seu músculo. Perfeito? Essa contração, ela se dá por um processo que a gente chama de deslizamento. Como assim? É o deslizamento da actina sobre a miosina. Elas estavam sobrepostas, né? Como estão aí as minhas mãos, ó. E aí o que vai acontecer é que elas vão se sobrepor, assim, ó. Uma desliza sobre a outra. Na verdade, não é bem como eu tô fazendo aqui, não, porque as duas, elas precisam se encaixar, assim, ó. Como se fossem as minhas duas mãos aqui, ó. E para isso, a gente precisa de uma série de reações que vão acontecer em cadeia. Mas antes eu preciso te falar um pouquinho sobre umas características, né, bem específicas das células musculares, principalmente quando a gente fala da musculatura esquelética. Às vezes, você vai ouvir, né, a expressão sarcolema. Sarcolema é o nome que a gente dá à membrana plasmática das células estriadas esqueléticas. Então, ao invés de falar membrana plasmática, eu falo sarcolema. Ao invés de eu falar ao invés de eu falar citoplasma, eu falo sarcoplasma. Tá vendo que ela recebe uma denominação específica? Certo? Mas de onde vem esse nome? Vem dos sarcômeros, daquele padrão de alinhamento que eu acabei de te mostrar. Quando eu falo de retículo endoplasmático liso, não. Aqui eu falo de retículo sarcoplasmático. E aqui eu preciso de um destaque importante, tá, pessoal? O retículo endoplasmático liso, ou retículo sarcoplasmático aqui, armazena cálcio. Você já sabe que o cálcio é indispensável para a contração muscular. E agora eu vou tentar te mostrar por quê, tá certo? Eu disse que a contração se dá por deslizamento e que a actina e a miosina precisam se ligar, né? Então, é aí que entra o cálcio. Dá uma olhadinha nessa imagem comigo. Olha só. Teoricamente, né, nesse esquema, o que a gente tem aqui, ó? Esse azulzinho que está aqui seriam as moléculas de actina. E esse mais rosa é a miosina. Tá vendo essa protuberância aqui, ó, da miosina, onde tem aqui ATPase e ATP? Então, isso a gente chama de cabeça da miosina. A cabeça da miosina, ela tem que enganchar, assim, ó, grudar, ligar na actina. Só que isso só vai acontecer quando um estímulo nervoso, né, ou seja, um impulso nervoso, fizer com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio. Então, veja bem, olha só, vou promover um estímulo, o estímulo nervoso percorre as terminações nervosas, chegam à célula muscular, chegam até o retículo sarcoplasmático, esse retículo libera o cálcio agora, lá no sarcoplasma, né, altera a configuração da proteína actina, que permite a miosina se ligar nela. E daí sim, depois que acontece isso, a gente costuma dizer, olha só o que está escrito aqui, ó, o cálcio desbloqueia os sítios de ligação actina e miosina. A ligação da actina e miosina tem como se fosse um bloqueio ali, certo? Tem alguma coisa que interrompe, que impede as duas moléculas, actina e miosina, de se juntarem. Quando o cálcio chega, o cálcio libera essa ligação da actina com a miosina, e daí sim uma pode deslizar sobre a outra. Ao deslizar uma sobre a outra, eu tenho um encurtamento do sarcômero, né, da estrutura da fibra muscular. Perfeito? Muito bem. Isso aqui é uma imagem, tá? Deixa eu apagar aqui o esqueminha que eu fiz aqui do cálcio. Dá uma olhadinha aqui, ó, por favor, ó. Isso aqui é uma célula muscular, certo? Cheia de miofibrilas, ó. Já tinha usado essa expressão. E aqui nós vamos ver os sarcômeros, então, né, ó, as bandas, ó, mais claras e mais escuras. Você vê os núcleos periféricos, muitas mitocôndrias, pessoal, isso é importante lembrar, porque para fazer esse deslizamento da actina sobre a miosina vai precisar de energia. E tá vendo esse azul aqui com um pouquinho de, parece uma corzinha meio roxo? Isso é o retículo sarcoplasmático. Eu quero que você realmente perceba que há uma extensão bem grande desse retículo, envolvendo praticamente todas as miofibrilas, certo?
liberando cálcio no momento em que as células musculares forem devidamente, né, estimuladas. Perfeito? Núcleo periférico, ó, bem grandão aqui, ó, núcleo periférico, bem grandão aqui, núcleo periférico, certo? Então, a estrutura da célula muscular estriada esquelética, ela é bem clássica, assim, certo? Você vê bem claramente esses padrões, né, específicos aqui, ó, das bandas I, da banda A, ó, a linha Z. Tá vendo aquilo que eu te mostrei num sarcômero? Eu consigo te mostrar aqui nesse padrão nas células, tá ok? Qualquer dúvida você volta. Como é que se dá a biomecânica da contração? Aqui você vai me ouvir falar, a hora que eu der um clique aqui já vai aparecer, na verdade, uma informação que você já me ouviu falar. A contração muscular, ela obedece à lei do tudo ou nada. Eu já falei disso para você, né? O que é a lei do tudo ou nada? É igual o que acontece no nosso tecido muscular? Não, é igual o que acontece no tecido nervoso. O tecido muscular funciona igual ao tecido nervoso, lei do tudo ou nada. Lembra que lá no tecido nervoso, de você ia atingir um limiar de excitação e daí o estímulo ia percorrer todo o nosso neurônio, né, por causa daquela diferença de potencial elétrico? No tecido muscular a mesma coisa, certo? Você precisa de um limiar de excitação, que é a menor intensidade num estímulo capaz de provocar a contração agora, certo? Essa contração vai obedecer àquela historinha do tudo ou nada. Uma vez atingir o limiar de excitação, o músculo vai contrair. E a contração, ela tem sempre a mesma intensidade na célula. Quando eu falei do tecido nervoso, eu também comentei sobre isso. Ó. A intensidade da contração na célula, ela é sempre a mesma. A intensidade do impulso nervoso lá na célula nervosa também é sempre a mesma. O que diferencia a intensidade como um todo? Quantidade de células. Quantidade de células nervosas que foram polarizadas. Quantidade de células musculares que foram estimuladas. Se você precisa levantar uma garrafa de água, precisa fazer muita força para isso? Não. Então, basta você estimular algumas células musculares para que elas se contraiam. Agora, se você tiver que levantar algo bem pesado, você vai ter que estimular uma quantidade de células a mais para poder executar tamanha intensidade de força. Tá certo? Esse processo, né, de contração, essas células, né, que se contraem aí, como eu disse, depende então a quantidade de fibras musculares, ou seja, a quantidade de células que estão se contraindo ou relaxando. É isso que vai fazer a diferença na intensidade do movimento que você vai estar fazendo, perfeito? Se você ficar estimulando o músculo, né, estimulando, você vai fazer com que ele atinja, né, o grau máximo da contração. Então, você vai fazendo uma força e faz mais, e faz mais, e faz mais, e faz mais. Você pode chegar no topo, né? No máximo da contração daquele músculo. Nunca de todos os músculos do seu corpo simultaneamente. Isso porque, não esquece, o gasto energético na contração muscular, ele é muito intenso, certo? Então, a gente precisa dosar, né, essa contração de acordo com a disponibilidade também de energia no nosso dia a dia, tá bom? Eu preciso te fazer uma outra observação ainda em relação a esse tecido muscular estriado esquelético. Hoje em dia existe uma classificação nas fibras musculares, lembra, fibras musculares são células musculares, tá? E aqui especificamente das fibras esqueléticas, né? Eu vou te apresentar os dois tipos principais, existem ainda subtipos, tá? Mas é importante que você fique atento a isso, tá bom? Porque hoje em dia isso é cobrado de vocês, assim. Existem as chamadas fibras vermelhas ou fibras de tipo 1. Essas fibras vermelhas ou fibras de tipo 1, elas são fibras que têm uma contração lenta quando eu comparo com as fibras tipo 2 ou fibras brancas. Lembra que eu tô falando de tecido muscular estriado esquelético, perfeito? As pessoas, elas têm um padrão muscular. E o padrão muscular,
pode estar, eu vou botar outro ali, já volto a explicar as duas coisas ao mesmo tempo, que fica mais fácil, eu acho, talvez. Ó, padrão predominante numa pessoa pode ser fibras tipo 1, contração lenta. Tem pessoas que têm um padrão muscular, cujo predomínio é de fibras brancas tipo 2 de contração rápida. A imagem é porque a ideia de fibras brancas e fibras vermelhas são a ideia de cores mesmo, que está relacionada com o que se observa a nível de microscopia, tá? O comportamento dessas células, de fibras vermelhas ou fibras brancas, é que faz a diferença no biotipo muscular da pessoa. Pessoas que têm na musculatura um predomínio de fibras vermelhas, que são as fibras de contração lenta, né? São pessoas que têm predominantemente um metabolismo aeróbico. O que é um metabolismo aeróbico, Clarice? São pessoas que têm uma capacidade de realizar atividades físicas mais prolongadas. Então, elas são pessoas que poderiam, por exemplo, fazer como atletas maratonas, ficar correndo horas e horas e horas. Diferente das pessoas que têm um predomínio, né, no padrão de fibras brancas, de contração rápida. Essas fibras, metabolicamente, têm uma ação anaeróbica. O que significa isso? Geram energia de forma muito rápida, só que é numa explosão. Elas não conseguem manter esse padrão por muito tempo. Então, poderiam ser, por exemplo, em termos de atletas, aqueles atletas que praticam corrida de curta distância. Eles precisam percorrer 100 metros muito rapidamente, mas é só 100 metros, é só 200 metros, não são quilômetros, porque eles não iam conseguir manter esse mesmo padrão de geração de energia. Por isso a gente fala contração rápida, se contraem rápido, mas não pode permanecer muito tempo nesse processo de contração e relaxamento. Já quem tem contração lenta, consegue permanecer contraindo e relaxando por um longo período de tempo. Tem ainda algumas outras informações aqui para vocês, ó. Fibras tipo 1, contração lenta, né? O sistema, então, predominante é o aeróbico. Capacidade de oxidação, né? O que é isso? Capacidade de gerar energia, tá? Formar moléculas de ATP, né? Elas utilizam a glicose como molécula básica e o oxigênio, tá? Metabolismo aeróbico, literalmente, né? Para isso tem que ter muitas mitocôndrias nas células e mioglobina, que é uma outra proteína que também ajuda nesse processo. Por isso que elas têm a cor vermelha, na verdade, tá? Por causa da mioglobina. E a hemoglobina, que também ajuda no transporte de oxigênio, é importante. São altamente resistentes à fadiga, tá? Então, ou seja, não entram em fadiga muscular rapidamente. E como eu disse, né, estão relacionados principalmente a atletas que fazem atividades físicas de longa duração. Já as fibras tipo 2 de contração rápida, o sistema predominante é o anaeróbico, elas têm a capacidade de se contrair rapidamente, usam, né, a fosfato-creatina e a glicose para gerar energia, mas sem a utilização do oxigênio, certo? Portanto, o rendimento energético, né, também acaba sendo menor, fadigam muito rapidamente, certo? Tem uma coloração mais em tom branca, não tem a mioglobina, não tem grande quantidade de hemoglobina, gera movimentos rápidos, fortes, poderosos, que é o que acontece e é necessário em algumas atividades, em algumas modalidades esportivas. Eu falo isso porque hoje em dia é comum, né, os preparadores físicos já ficarem de olho na constituição genética muscular das crianças, assim, que se despontam, né, nas atividades esportivas. Segundo os especialistas, né, as pessoas que não gostam de fazer atividade física, não acham prazerosa a atividade física, está relacionado ao fato de que elas ainda não descobriram qual é a atividade física que está mais bem apta ou adaptada ao seu biotipo muscular. Isso são os especialistas que falam, não sou eu, tá? Eu não tenho essa capacidade, né, de fazer esse julgamento e nem de fazer essa análise. Os preparadores físicos, os professores de educação física, talvez eles tenham, né, mais, digamos assim, capacidade de fazer essa análise. Dá para fazer essa análise analisando o biotipo mesmo, dá para fazer isso a nível laboratorial, sim. E aí, identificar se a pessoa tem um predomínio de fibras brancas ou de fibras vermelhas e direcionar essa pessoa, né, já desde quanto antes melhor,
para se despontar como um atleta daí realmente de ponta, assim, né? Para fazer uma atividade física. E nós, réis mortais, né, que só queremos fazer uma atividade física para manter, né, o bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular, do nosso sistema imunológico, né? Daí, se a gente faz sempre por obrigação, tenta mudar a modalidade esportiva, né? Se de repente você faz uma coisa e não gosta, tenta mudar um pouquinho, muda o padrão de atividade física, né? Quem sabe você também descubra, né, mais prazer em fazer atividade física, tá certo? Tem uma outra coisa na questão muscular que é exatamente igual à questão nervosa, assim, neurológica, tá? Tecido muscular, assim como o tecido nervoso, ele só se desenvolve mediante estímulo. Se você não estimular os seus músculos, eles não se desenvolvem, eles não crescem, não ficam fortes, nada disso. Se você quiser ficar com os músculos definidos e bem fortinhos, você tem que ir lá, ó, malhar, tem que mexer esses músculos. Senão, eles na verdade vão diminuir. É isso que vai acontecer, certo? Então a gente precisa estimular o nosso sistema muscular para que ele se desenvolva cada vez mais, certo? Não estou dizendo que você tem que ganhar força, ficar um super bombado ou super bombada. Não. É só fazer atividade para estimular mesmo, para fazer esses músculos acordarem. Isso é que é importante, tá? Mexer os músculos. É igual o sistema nervoso. Se você não ficar ativo, vai atrofiando tudo. Tá? Por isso a gente precisa estar sempre fazendo alguma atividade, que seja a mais simples possível, que é caminhar. A atividade mais básica, digamos assim, né, dentre as atividades físicas, que uma pessoa possa fazer é caminhar. O nosso corpo é programado para se mexer, tá, pessoal? Ele não é programado para ficar parado. Só que daí a gente precisa mexer. Quanto mais você vai mexendo, mais estímulo você dá. Se você fica muito tempo parado, depois na hora que você mexe, você corre mais risco ainda de ter lesões. Sempre falo isso também, tá? Não posso deixar de fazer esse comentário. Vai fazer uma atividade física? Precisa de orientação. Ah, mas eu vou caminhar, Clarice, tu acabaste de falar que caminhar qualquer um pode fazer. Mais ou menos. E se a pessoa tem problema na articulação? Ela pode caminhar? Talvez não. Daí talvez ela devesse fazer uma atividade física na água, que diminua o impacto. Então, não sou eu, Clarice, que vou fazer essa análise, tá? Quem faz essa avaliação é o médico, é o fisioterapeuta, é o ortopedista, não sou eu. Eu só digo assim, a gente tem que se mexer, certo? Num primeiro momento, a princípio, andar é algo que todos poderíamos estar fazendo, mas algumas pessoas não podem, precisam também tomar esse cuidado. Então, a gente tem que respeitar as nossas limitações de estrutura óssea, limitações de estrutura muscular, de coordenação. Moçada, se eu não mexer meus músculos, a minha coordenação também fica zero, assim, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, sabe? Desenvolver mesmo, isso faz parte, sabe? Eu, às vezes, observo, né, vocês que são aí alunos já de segundo ano passado, participaram da gincana, né, eu vejo muitos alunos, muitos colegas de vocês que durante o ano não fazem atividade física, nem aquela tradicional atividade física obrigatória, né, aí quando chega na gincana, quer jogar todas as modalidades, e daí se quebra todo. Aí quebra mesmo estrutura óssea, lesiona músculo, tudo isso, claro, nunca faz. E quando faz, daí num dia, em 2 dias, 3 dias de gincana, quer praticar todas as modalidades, ou seja, quer mexer todos os músculos do corpo em 2 dias apenas. Músculos que provavelmente nunca foram mexidos e agora você vai querer mexer, certo? Cada modalidade esportiva mexe grupos musculares diferentes, sabe? Então, por isso que também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Quais grupos musculares estamos mexendo? A atividade física que mexe com vários músculos simultaneamente, assim, talvez seja das atividades físicas básicas, né, clássicas, a mais comum é a natação. A natação, ela realmente mexe com uma quantidade de músculos corporais, assim, diferentes, bem maior do que quando você corre, do que quando você anda, né? Então, você tem aí algumas modalidades esportivas que às vezes ajudam bastante a acordar seus músculos, tá bom? Muito bem, estamos nos encaminhando para o tecido muscular cardíaco.
Ele também segue, lembra aquele padrão de estrias transversais, então os sarcômeros, os miômeros também estão presentes, tá bom? Aqui eu tinha comentado com vocês lá no início, né, que eu ia falar um pouquinho desses discos intercalares, né? Esses discos intercalares que a gente observa aqui, ó, na microscopia, ó, eu consigo ver, é ponto de ligação entre uma célula muscular e outra, muscular cardíaca, tá? E outra célula muscular cardíaca. Por que isso é importante? Porque isso induz uma célula muscular que recebeu impulso nervoso, ela induz a outra a ter também esse impulso nervoso. Então, quando a gente estudou o sistema cardiovascular, eu disse para vocês que lá no átrio nós temos uma estrutura neurológica, né? O nó sinoatrial, o, entre aspas, marca-passo natural, né, que nós temos, que é quem recebe as informações lá do bulbo. Lembra? Isso aqui não tem a ver com o cérebro, isso tem a ver com o bulbo, tá? Tecido muscular cardíaco, né? O controle é feito através do bulbo de forma involuntária, tá ok? Então, lá você tem um receptor desses estímulos, e daí, de uma célula muscular, esse estímulo passa para outra célula muscular. Por isso que é importante a gente lembrar desses discos intercalares, que eles servem exatamente para isso, tá? Para fazer essa conexão entre as células musculares e passar essas informações de contração e relaxamento, tá ok? Também tem o padrão de estrias transversais, então a organização dos sarcômeros segue o mesmo padrão que eu tinha falado para você na musculatura esquelética. Fechou? E para nós terminarmos, né, pessoal, essa história toda, eu vou falar da musculatura lisa. Da musculatura lisa, o que eu tenho para te falar? Opa, é apagar que eu quero aqui. Peraí, apagar. Da musculatura lisa, o que eu tenho para te falar? Mais nada. São uninucleadas, fusiformes, sem estrias, contração lenta e involuntária. Ou seja, pessoal, não tem sarcômeros. Não tem. Tem actina e tem miosina, mas não tem a organização dos sarcômeros, certo? E a actina e a miosina, elas estão distribuídas, né, dentro das células musculares aleatoriamente, sem aquele padrão de organização da banda I e da banda A que eu tinha te apresentado. Perfeito? Então, onde nós temos esse tecido muscular liso? Todos os órgãos do sistema digestório, como eu já te falei, os movimentos peristálticos, movimentos de ereção dos pelos, útero, tá? Contração uterina importante, vasos sanguíneos também importante, a gente já tinha comentado isso, diafragma também é o tecido muscular liso, que é o músculo relacionado à contração, movimentos de respiração e inspiração, tá bom? Inspiração e expiração no movimento respiratório. Fiz uma confusão de palavras, eu acho. No módulo 79, no módulo 80, alguns exercícios para vocês, tá bom, gente? Tem um exercício aqui, mas eu não vou fazer porque a aula já tá grande demais, então eu vou deixar para você pensar um pouquinho. E no estudos, eu deixei uma lista aí também para vocês, tá bom? Aula 19 daí, tá ok, gente? Muito obrigada, tá? Beijos, até a próxima. Tchau!